Olá, olá! Tá começando agora mais um Marketing Caos. Esse programa que é a bússola de conteúdo na internet. Tudo aquilo que você precisa saber, aquilo que você também não precisa saber, você encontra aqui nesse programa. Toda semana estou aqui. Às vezes com companhias especiais, outras vezes não, mas hoje o Juliano não está aqui, então estou com duas companhias muito especiais. A Tainã e o Francisco. Vou pedir para eles se apresentarem, porque participações especiais merecem apresentações especiais, né? Você quer se apresentar? O Francisco foi nosso professor lá na faculdade, lá na FASB. Eu sou formado em administração e ele contribuiu muito ali para minha formação. Então vocês imaginem aí o nível dessa pessoa, né? O nível dessa pessoa. Vamos lá. Bom, Jefferson, primeiro, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com você e conhecendo o Tainan também, o Tainan. Prazer enorme. Também. Bom, então só uma apresentação breve, né? Sim. Bom, então, como você já disse, eu sou Francisco, sou professor universitário no curso de administração há 22 anos, ininterruptamente falando. Minha formação em administração, sou bacharel e mestre em administração com algumas especializações, né? Uma especialização em gestão de pessoas, tem algumas frentes de trabalho voltado a treinamentos, né? Capacitação de pessoas e tenho me embrenhado para umas novas áreas, né? Não sei nem se eu cheguei a comentar contigo, mas voltei para o banco universitário já e estou no 3º ano da faculdade de psicologia. Que Ai, que legal. especial, né? Pois bem, comecei a entender que eu precisava compreender mais as relações humanas e assim como a gente precisa se reinventar, comecei a entrar num projeto para me reinventar e de repente alguns anos aí para frente fazer uma transição de carreira também. Bacana. Sensacional, né? Nossa segunda convidada especial aqui, ela está de volta. Tainan já participou de um programa e veio aqui novamente. Se apresente aí, Tainan. Ai, é uma honra estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade também de conhecer e da conexão com o Francisco. Eu tenho uma empresa chamada Empodere Consultoria. Nós temos o foco na área de gestão de pessoas, né? Então, a gente atua desde a contratação até desenvolvimento. Temos uma novidade esse ano, que é a saúde mental no trabalho, né? Então, além de psicólogos organizacionais, a gente também atua com psicólogos clínicos em uma etapa ali multidisciplinar para dar conta de empoderar os nossos queridos colaboradores, gestores, sócios, porque todos precisam, né, se olhar. Então, é um pouquinho do nosso trabalho aí no dia a dia organizacional também. Legal. Bom, vocês sabem que eu estou aqui recheado de convidados especiais, então vamos falar aqui do nosso primeiro tema da semana. Essa semana trouxe um acontecimento que eu peguei na semana passada. Para quem lê aqui a nossa newsletter em texto, sabe que na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o ambiente de trabalho das agências de marketing, né? Esse ambiente maravilhoso, aquela coisa gostosa de se trabalhar, né? Quem conhece sabe que não tem pressão, tem salário à vontade, né? Só que não, né? Bom, então semana passada um item que viralizou lá no Twitter, eu ainda falo Twitter, né? Tem gente que tem que falar X, mas eu não consigo me acostumar com esse termo, então ainda falo Twitter. Viralizou no Twitter uma postagem que falava justamente sobre uma demissão coletiva dentro das agências. Até você pedir aqui para o Vitor separar, ele fala assim, gente, hoje rolou um pedido de demissão coletiva na agência. Todo mundo pediu demissão ao mesmo tempo. Imagina a situação dessa agência, né? Como que deve ser ali um negócio, um ambiente de qualidade, um ambiente bem Saudável. agradável e saudável para todo mundo pedir demissão de uma vez. Sim. Vocês já passaram por algum momento desses dentro da experiência de vocês em que as pessoas pediram demissão coletivamente? E aí, Francisco? Bom, coletivamente não, sabe, Jefferson, mas assim, vendo, né, essa notícia, eu me pego realmente naquilo que a gente tem dito muito, o quanto que as pessoas, elas, por mais que gostem do que elas fazem no dia a dia,
elas, de repente, não se demitiriam das suas atividades, mas se demitem do ambiente e das suas lideranças, né? Então, hoje em dia, as pessoas, elas comentam, inclusive em sala de aula, a gente convive com muitas pessoas e muitos trazem justamente essa angústia de se estar num ambiente de trabalho que gostam das suas atividades, do que exercem, mas tem muita dificuldade em lidar com aquele clima, com aquele ambiente que conhecidamente é tóxico, né? Que não facilita, e muitas vezes isso é marcado por uma gestão, né? Pela liderança, fortemente. Que quem, de alguma forma, é responsável, o líder sempre é responsável, por promover um clima que seja favorável, saudável, né? Então, é exatamente nessa linha, né? Faço das suas minhas palavras, também não tive essa situação inusitada de todos pedirem demissão ao mesmo tempo, mas já participei aí de momentos em algumas empresas onde boa parte dos colaboradores pediram demissão ao mesmo tempo, às vezes até cargos estratégicos, né? E num período ali mais ou menos simultâneo, às vezes não necessariamente na mesma semana, mas uma semana uma parte, outra semana outra, né? E aí, fazendo um diagnóstico com essa equipe de uma agência, eu vi assim, olha, Tainã, eu também deveria ter pedido as contas, mas eu gosto daqui. Então, ele tinha já uma conexão com o líder, independente de ter esse ambiente de pressão, que às vezes acaba se tornando tóxico porque é difícil lidar com essas situações ao mesmo tempo, né? A gente está num momento de transformação social muito grande, né? Tem muitas coisas evoluindo ao mesmo tempo e a gente com aquele mito de que a gente tem que dar conta de tudo, atender a expectativa de todos, né? Então, numa agência você tem vários tipos de cliente, vários segmentos, vários olhares, uma necessidade de ser criativo, de buscar soluções disruptivas. Ao mesmo tempo, a sua vida pode estar um caos, não só o marketing, o caos, mas a vida também às vezes está o caos. E dá conta, quando nem sempre o ambiente ele é organizado dentro das facetas ali do RH, por exemplo, das práticas com pessoas, acaba dificultando. Então, quando se tem uma conexão, as pessoas acabam ficando, mesmo com essa questão do ambiente, mas nem todos conseguem se manter por muito tempo, né? Então, é muito importante esse olhar que o Francisco traz, né? De visitar mesmo, não só as atribuições de cada um, mas como que é o dia a dia, como está sendo feitas as interações ali no dia a dia de trabalho, como está sendo feitas as comunicações, que tipo de expectativa que eu tenho, porque às vezes eu te peço, te demando ali algumas certas atividades para você realizar, ou uma volumetria, né? Porque às vezes é isso, vem várias demandas ao mesmo tempo e a gente precisa dar conta, e nem sempre o time está com as atividades muito bem distribuídas. E às vezes nem sempre com um tom, né, muito diretivo ali dentro dessa questão. E as pessoas viram e falam, não, eu não sei como lidar com isso. Nem todo mundo busca o autoconhecimento, busca cuidar da qualidade de vida, da saúde mental. Então, às vezes, a pessoa, para não pirar, né, ela acaba abrindo mão de algo e muitas vezes é do trabalho. E o que você acha que, por exemplo, imaginando justamente isso, né? Ela tá ali trabalhando dentro daquele ambiente tóxico que ela... é aquele sintoma de, às vezes, né? Chega domingo e a pessoa já pensa que amanhã ela vai estar ali no outro dia tendo que ir para aquele lugar que ela não gosta. Já vem a tristeza, né? É a tristeza do fantástico ali, né? Que o pessoal fala. Sim. E o que vocês acham? Até vocês colocaram esse ponto, mas se eu tô dentro de um ambiente que não me faz bem, né? Mas às vezes eu gosto daquilo que eu tô fazendo. O que muda para a pessoa chegar ao ponto dela pedir demissão, assim, né? Qual que seria o fator principal para vocês? Bom, eu acho que fatores podem ser vários, né? Uhum. Multifatorial, né? Mas, assim, eu penso de uma forma mais geral de que se eu estou num ambiente que ele não me faz bem, eu preciso entender quais são os fatores que mais impactam aí. Se eu gosto das atividades que eu faço, e gosto das políticas daquela empresa em relação à gestão de pessoas, eu posso partir do princípio que são as relações interpessoais, é a forma como a comunicação ela se dá, é o ambiente que se tem, a forma como se define as metas,
Essas metas, elas são discutidas, dialogadas ou elas são impostas. Então, são muitos fatores que podem impactar nesse estado de angústia desse trabalhador, né, desse colaborador. E então a gente pode começar a pensar em vários e vários. O que que eu penso, né? Que de uma forma geral, quando a gente já tem uma situação de pressão muito grande, né? Por metas, como a Tainan disse, a gente precisa se reinventar o tempo todo. A gente é cobrado demasiadamente por atualizar conhecimentos, nos adaptarmos a novas rotinas. Cada vez mais as estruturas são enxutas, então cada vez mais precisamos ser multifuncionais. Então, a gente já vive num ambiente que a gente tem uma pressão de uma forma muito ampla, não é uma especificidade de uma organização ou de outra. Claro que quando a gente traz essa discussão para o ambiente das agências, isso é muito mais, né? A gente tem um fator que traz muito mais pressão ainda, porque é uma competitividade por fazer diferente, por ter que criar algo inusitado, que se diferencie do outro. Então, isso traz uma ansiedade muito grande para as pessoas. Mas, de uma forma geral, né, na generalidade dessa construção, a gente vê que as pessoas hoje elas vivem de uma forma pressionadas. Agora, se a gente já tem uma situação dessa, caracterizada, e a gente tem relações interpessoais que já são dificultadas pela comunicação, pela maneira como ela se dá, a gente não tem uma liderança que não viabiliza, que não traz um clima construtivo, colaborativo, mas que começa a trazer muito mais, incrementar muito mais o elemento da competitividade. Como é que isso é posto, né? Então, aí a gente começa a ter alguns problemas, né, que vão se acumulando até que essa pessoa, até por conta de não saber lidar com isso, né? Cada um tem a sua construção, né? De vida, de experiência, não sustenta, não consegue sustentar. E pior ainda, né, Tainan e Jefferson, é a gente pensar naqueles que não conseguem ter um plano para mudar essa realidade difícil. E essas pessoas são as que adoecem, porque elas precisam estar, né, numa condição que para elas é mais do que sabido que não é favorável, elas vão adoecendo. Então, essa angústia, sabe, todo final de semana, quando chega no domingo, saber que vai começar uma semana indo para um ambiente, indo para realizar suas atividades laborais, interagindo com pessoas que, de repente, não estão cooperando, não estão integradas, não compartilham aquilo que é bom, mas começam a disputar. Aí, se já tem uma gestão que não facilita, não promove, né, um ambiente amistoso, de confiança, um clima de cooperação, aí realmente a situação ela fica insustentável, né? Você sabe que isso que você citou, da questão da tecnologia e das mudanças, quando a gente fala aqui nesse mercado de marketing, de agências como um todo, é um negócio assim impressionante, porque se você para pensar, há 2 anos atrás, não existia ali o chat GPT da forma como ele está hoje. Sim. Então a pessoa ela tem que se especializar nisso com a coisa andando, com tudo formando. Se você pega, por exemplo, até rede social mesmo, né? Então, um TikTok também é uma rede social já recente. Às vezes o profissional, ele não conhecia aquilo, e aí ele tem que se adaptar naquilo, já tem que estudar, já tem que entender. E nesse mercado em si, tecnologia como um todo, é uma necessidade de se atualização muito constante. E aí cria essa pressão mesmo da pessoa, porque assim, seu chefe vai falar, você tem que se especializar, você tem que se atualizar. Então a pessoa ela tem todas as demandas dela para fazer, ela tem que executar, tem ali as outras coisas que ela precisa melhorar. Eu preciso melhorar a minha habilidade em liderança, eu preciso melhorar a minha habilidade em gestão, em comunicação, e também preciso melhorar a minha habilidade nesses itens complementares da minha função, né? Então você vai criando uma pressão muito difícil das pessoas lidarem, né?
É um negócio difícil de organizar. Eu gosto até de trazer que assim, as competências atuais elas estão muito direcionadas a relacionamento e tecnologia. Então, como que eu me relaciono, porque nós produzimos cada vez mais com o outro, né? Então, a gente não faz nada isoladamente, nós precisamos compartilhar, cooperar. Sim. E como que eu faço isso? Então, as competências, elas estão aí, né? São competências relacionais e são competências também de tecnologia. Eu acho que tem um ponto que é muito importante, porque a gente está trazendo todo o caos, mas o caos sempre tem solução, Sim, né? Então, assim, ninguém fique angustiado aí, porque tem como a gente buscar resolver essas dores, né? É claro que a gente não consegue controlar todas as variáveis e não dá para controlar a evolução do mundo, da tecnologia, das relações e de como as coisas foram se moldando, né? A gente fala muito de adaptação também como uma das competências da vez, né? A importância da gente se adaptar, mas pensando na empresa, na organização, o que acaba sendo um grande diferencial até para que a gente consiga reter os nossos talentos, que essa é a maior dor, Sim, né? sim. A gente acaba perdendo talentos muito bons muitas vezes, com eles a gente perde às vezes know-how, a gente perde algum cliente que é substancial ali para o negócio, ou até a gente prejudica a equipe, porque tem pessoas que são a engrenagem ali para fazer a coisa acontecer, né? Então, como fazer isso, né? Como trabalhar e adaptar esse caos? Com uma gestão voltada a práticas de saúde e bem-estar também. Então, tem duas coisas importantes. É um ambiente de prática de saúde e bem-estar e uma comunicação clara na gestão de pessoas do que eu espero da pessoa. Então, mediante a tudo que a gente tem de objetivos e desafios, aonde que o colaborador está e aonde ele precisa chegar? Quais são esses requisitos? Quais são as competências técnicas e comportamentais que a gente pensa ali para ele dentro da jornada, na agência ou em qualquer outro segmento? Qual que é essa atuação? Quais são esses passos? Então, se eu estou nesse cargo, eu quero ir para um cargo acima ou um cargo lateral, numa área lateral, qual é o caminho que eu tenho para percorrer? Porque muitas pessoas pedem demissão também porque não tem um plano de carreira claro. Você tem uma pressão muito grande, mas você não tem uma perspectiva de onde você pode chegar ali. E as pessoas estão olhando por carreira, né? Por uma questão não só de salário em espécie, mas um ganho 360 ali de qualidade de vida também. Então, ter esse requisito, né? Eu sempre falo isso que é fundamental para a gente conseguir ter e reduz a ansiedade, melhora a saúde. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi ali numa empresa que eu trabalhava na área da contabilidade. E eu trabalhava na contabilidade, eu sou uma loucura, né? Contabilidade, mas a minha paixão era o financeiro e depois eu vim pro marketing. Tudo a ver. E Nós na temos época... muitos talentos. Exatamente. Na época eu tinha muita vontade de trabalhar no financeiro, né? Eu já vinha crescendo esse sentimento em mim, por causa da faculdade lá. Eu tive uma matéria que era de administração financeira e isso despertou o interesse em ir para essa área e eu queria muito migrar. Só que dentro da empresa eu cheguei para o meu chefe e eu falei para ele, eu quero entender o que vocês buscam de mim, qual que é o objetivo, o que eu posso expandir dentro da possibilidade. Mas era uma empresa muito pequena. E ele falou, Jefferson, não tem muito o que eu te falar aqui, porque não tem muita possibilidade. Ele achou que eu estava querendo aumentar o meu salário. Eu falei, não. E não era não nada é isso. sobre isso, né? Eu quero entender a expectativa de vocês, até para eu entender o que pode acontecer. Sim. Aí não teve esse retorno deles, aí eu fui atrás de outra oportunidade, acabei indo justamente para o financeiro de outra empresa. E é justamente isso, né? Você ter essa visão da carreira, o que vai acontecer, mas pensando numa empresa pequena, né? Dá para se aplicar isso pensando nesse ambiente que eu tinha, né? Que era mais difícil porque você tem pouca possibilidade para se expandir, Sim. né? Como que a gente consegue trabalhar nisso? Então, acho que tem um ponto muito importante que, assim, é possível você ter práticas de gestão de pessoas em empresas de organizações de qualquer tamanho, né? Então, a gente precisa ter isso claro. É fácil para um gestor de uma empresa pequena? Não é fácil, porque muitas vezes ele precisa estar em várias posições, né? Tem um querido, né, da minha rede de contato que ele falou assim, poxa, Tainá, quando eu trabalhava na área corporativa era tão tranquilo, né? Eu ia para o banheiro, tinha um papel higiênico, o chão estava limpinho,
né? As coisas estavam funcionando e tudo mais. Agora, na minha empresa, se eu não colocar o rolo de papel Ninguém vai higiênico, pôr. ninguém vai colocar. Então, a empresa menor, ela tem essa dificuldade, muitas vezes, né? De recursos até ela conseguir se estruturar e buscar esse crescimento de uma forma geral. Então, faz parte. Mas é possível pensar em boas práticas de gestão de pessoas, independente do tamanho da empresa, que é essa especificidade, é essa comunicação mais assertiva, esse alinhamento de expectativas, esse contrato de expectativas, porque a gente reduz a ansiedade, a gente melhora a comunicação, a gente consegue melhorar a performance, porque eu estou sendo específico o que eu preciso que você consiga me entregar aqui, para que, em contrapartida, eu consiga te entregar algo diferente. Então, mesmo que a gente esteja falando que não tem um plano de cargos e salários muito grande, de carreira muito grande, porque é uma estrutura enxuta, a atividade de atribuição ela pode mudar em termos de papéis, de desafios e tudo mais. Então, dá para trabalhar essas práticas. Mas nem sempre o dono da empresa, ele tem um skill voltado a RH, a prática de gestão de pessoas, e tá tudo bem. Muitas vezes ele é muito técnico dentro do segmento dele. Acho que é legal contar, às vezes, com uma assessoria, com um mentor, um consultor de fora, até para ajudar a fazer esse diagnóstico interno de saber qual que é a estrutura que ele tem, o que a equipe dele precisa. Porque às vezes não vai chegar para ele lá, né? Olha, Francisco, eu estou precisando de tal coisa aqui. Não, as pessoas têm medo de se expor. Então, ter ali uma figura neutra, muitas vezes, apoiando nessa comunicação para instituir esses processos e esses caminhos, faz todo sentido. Então, dá para pensar, né, nessas boas práticas, talvez não diretamente com o pequeno, o dono fazendo isso, mas com uma assessoria, isso é totalmente possível, no meu ponto de vista. Legal. Eu trouxe até uma abordagem para a gente conversar hoje, que eu acho que se aplica bem com isso, que é a comunicação não violenta. Como que vocês entendem que, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente está falando sobre tudo isso, né? Essa forma de se expressar dentro da comunicação, sobre a forma como a gente trabalha com os nossos colaboradores, né? Vocês acham que esse tema em si, ela tem relação com a forma e o ambiente que a gente tem dentro dessas empresas? Eu acho que totalmente. Primeiro que a gente não constrói nada sem comunicar, né? Então, a comunicação ela é a base para toda e qualquer ação, né? Então, a comunicação ela perpassa necessariamente por todas as pessoas, independentemente dos níveis, e ela que vai criar a ponte, né? Do que eu tenho, de onde eu estou, para onde eu quero chegar. Então, assim, eu acho que tudo que a gente constrói é com base na comunicação. E é que a gente precisa pensar realmente naqueles princípios da comunicação. Que a comunicação ela pode aproximar, ela pode distanciar, né? Ela pode criar intimidade, relacionamentos, né? E aí a gente tem que sempre pensar qual é o tipo de comunicação que nós estamos estabelecendo e como é que nós estamos nos comunicando. Então, eu posso ter um ambiente altamente, vamos dizer, estressante sob a perspectiva da pressão, mas ele ser leve dentro daquilo da forma como a gente se comunica. Então, ele tem a pressão própria, da dinâmica dele, do produzir, do entregar muito rapidamente e cada vez mais desafiador, mas a gente ter um ambiente que facilitado por uma comunicação que engaja, que aproxima, com clareza, com assertividade, né? Então, eu acho que isso é fundamental, com certeza. Eu acho que é tentar proporcionar um ambiente seguro, sabe? Porque é o que eu estava trazendo, né? As pessoas têm receio de se expor mais do que morrer. Total comunicação, né? Uhum. Então, se eu tenho receio de me expor e de ser julgado, se eu não tenho um ambiente que é seguro ou que me dê minimamente condições de eu poder me expressar, a gente não vai conseguir comunicar e caminhar para uma relação não violenta. Que, na verdade, não é o julgamento de que o outro está fazendo para mim, mas é como eu me sinto às vezes, né? Eu poder trazer isso. Poxa, Jefferson, você trouxe tal coisa para mim, eu senti naquele momento tal emoção, né? Então, não estou dizendo que você quis me chatear, que você quis me sacanear, porque às vezes eu escuto muito isso, né? Poxa, fulano quis me deixar com muita raiva.
quem comanda as emoções é a pessoa que as sentem, né? Então, assim, como que o Francisco me tiraria da minha paz? Eu que estou dirigindo aqui o meu corpo, a minha mente, né? Então, assim, é uma falta de traquejo ainda para lidar com as emoções. E aí isso reverbera na comunicação, muitas vezes. Porque eu jogo para o outro, né? Então, foi o Francisco que quis me causar isso, quando na verdade não. É a minha interpretação, o meu olhar, a minha retina e como eu me senti naquela situação, Eu vi né? um vídeo que o cara, ele falava, eu não lembro o nome dele, ele falava justamente isso que você citou, porque era assim, né, a partir do momento que a pessoa falou pra mim, você é feio, mas a partir do momento que eu sei que eu não sou feio, não vai me afetar, né, só que a partir do momento que eu ainda não estou preparado pra Uhum, ouvir, digamos, algo, isso me afeta e sim, vai me prejudicar, né. totalmente. Pensando até nessa questão da forma da comunicação, me veio aqui uma questão sobre a cultura da empresa. A gente tem empresas que têm aquela cultura bruta, vamos dizer Uhum, assim, né? Que é sim. aquela pessoa agressiva, vai muito da liderança, do chefe, como que ele fala ali. Então tem gente que tem aquele estilo, né? Como que a gente consegue pensar em, às vezes, um departamento de RH que vai entrar dentro da empresa? Se Certo. ela já tem aquela cultura, existe uma forma de mudar? Tem alguma forma de lidar com isso? A cultura é top-down, ponto, Uhum. né? Ela vem de quem idealizou a empresa. Então, a gente não muda isso. A gente precisa entender qual que é essa cultura, qual que é a voz que essa empresa quer ter, qual é o tom dessa comunicação que vai reverberar de cima para baixo. E aí, enquanto RH, é garantir que esse tom ele se mantenha e que a gente consiga pessoas que se conectem com esse tipo de tom, com esse tipo de ambiente, com esse tipo de gestão. Então, pegando aqui um gancho, né, da liderança, porque a liderança ajuda muitas vezes o RH a dar o tom ali no dia a dia do que se espera dessa cultura organizacional. O líder precisa estar muito alinhado com o que é essa visão de cultura, com o que a empresa gostaria de transmitir ali, de como ela se relaciona, seja com os colaboradores ou até com o mercado, né? E aí você tem muito essa questão acontecendo, enfim, no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um recrutamento e seleção, um exemplo, muitas vezes a gente pergunta, né? Qual que é o seu estilo de liderança? Aí a pessoa, Tainá, eu não sei definir, fica tranquilo. Como você se relaciona com as pessoas? É sobre isso, não é o rótulo, né? Uhum. Se é autoritário, se é democrático, se é uma liderança servidora ou tantas outras que a gente tem aí na literatura. Mas como você se relaciona? Então, tem líderes que são bastante impositivos, centralizadores. E que tá tudo bem ele ser assim, desde que ele tenha uma equipe que se comunique e que se sinta confortável em trabalhar nesse estilo de gestão, porque existe. Eu tenho muitos exemplos de profissionais que, se a liderança não for diretiva, firme, a pessoa não consegue desempenhar o trabalho dela e não consegue entregar da forma que ela poderia entregar. Ela não consegue ir além se ela não tem esse tipo de liderança. Agora, também nós temos quem trabalha com autogerenciamento. Então, essa pessoa precisa de uma liberdade, precisa de flexibilidade. Então, se o gestor ele for muito impositivo, estiver muito perto, no micro, no detalhe, essa pessoa também não vai conseguir se familiarizar com esse gestor, porque ela pede por liberdade e autonomia. Então, qual que é o desafio do RH, muitas vezes, é olhar qual que é a cultura organizacional, qual que é o estilo dessa liderança e qual é o estilo desse profissional que a gente está entrevistando. Porque a gente tem que entender, tem sinergia dentro desses pontos de vista? Porque se não tiver, já é uma relação fadada ao fracasso, né? Então, a gente precisa comunicar e comunicar com transparência. E buscando isso tanto do candidato e do profissional, quanto buscando isso do líder e da empresa. Quando não dá certo e as pessoas pedem desligamento, provavelmente são acordos também que não foram bem interpretados ou que foram alterados ali no jogo do meio do caminho. E você fala, poxa, não foi isso que eu combinei. Quantas vezes eu escuto em entrevista, sabe? Não sei se o Francisco também já ouviu falar disso, mas, poxa, se eu pudesse voltar atrás, não teria entrado naquela vaga, porque eu não entendi que esse era o desafio, né? Então, às vezes, já começa errado desde o recrutamento e seleção, e aí fica difícil fazer a atuação depois, porque a gente não vai mudar a cultura do dia para a noite, gente. É um trabalho árduo de engajamento,
Ação por ação, pessoa por pessoa, né? Boas práticas, até um comunicado interno impacta. Então, se eu tenho uma comunicação de uma cultura mais humanizada, e aí eu vou fazer um comunicado interno, eu coloco um post-it lá, um post-it, mentira, um post, né? Uhum. Faço aqui uma arte, coloco em caixa alta, com várias exclamações, comunicado, olha, vocês precisam estar aqui em tal dia para uma reunião, tal, tal, tal e tal, 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 né? Ah, conto com a presença de todos. Às vezes isso acontece. Sim, sim. Vem um mando ali, um comando, uma coisa mais autoritária de que todos têm que estar ali naquele horário, naquele período, naquela ocasião. Aí depois no final, não, mas eu conto com a. Não, não conta, né? Então, às vezes, tem até uma falta de conexão dentro do próprio comunicado, né? Do que eu estou querendo trazer. Então, isso traz muita dualidade para quem está ali. A gente tem que ter uma comunicação mais assertiva possível, da onde a gente está, de onde a gente quer chegar, do que eu espero. Já vi muitas vezes, a pessoa sai de um feedback, acha que tá tudo bem, aí vem o líder lá no RH, olha, eu preciso desligar fulano. Aí você olha a avaliação de desempenho e você fala, nossa, mas aqui a nota tá altíssima, não justificaria o desligamento. Não, mas eu falei com fulano. Aí a gente vai sondar enquanto RH, psicólogos organizacionais, aí eu falo, nossa, acabei de falar com o meu gestor, tá sensacional. Muito obrigado, foi maravilhoso, adorei a avaliação de desempenho. Adorei o feedback. No outro dia a pessoa é demitida. Exato. Então, se não tem boas práticas ali, né? Então, a comunicação, ela realmente é um desafiador. E você já pega, às vezes, uma pessoa que até ela citou na questão do feedback, porque tem muita gente que não sabe dar feedback negativo. A pessoa ela não consegue de forma alguma Uhum. falar, ó, isso aqui que você tá fazendo não é legal. É porque às vezes ela entende muito que a comunicação dela, se eu falar qualquer coisa negativa, ó, esse celular aqui não tá legal nesse lugar, tem que ficar aqui. Ela já entende que ela tá sendo violenta ali dentro da comunicação, né? Como que você acha que a gente consegue trabalhar esses feedbacks negativos sem soar algo que seja violento, né? Primeiro que você vai me permitir até fazer uma leve correção. Faça. Sabe o que é, Jefferson? É que tem muito essa ideia mesmo que feedback negativo e positivo. Uhum. Na verdade, o que acontece? Feedback é feedback. O que fica no negativo ou positivo é a forma e a interpretação de quem recebe. E o que conota muitas vezes o negativo é a forma como isso é posto. Aí tem tudo a ver com a comunicação. Então, veja, vamos considerar assim. Para você está executando uma atividade que dentro daquilo que você tem como uma referência está bem. Só que eu tenho outra forma de avaliar esse desempenho. Aí se eu chego e eu preciso numa posição que eu de repente estou aqui, fazer os ajustes. Aí eu chamo você e falo, olha, Jefferson, olha, a gente tem um padrão para ser desempenhado, talvez você não conhecesse esse padrão, tal, mas é assim, tal, só de ajustes aqui, ajustes ali. Aí toda a comunicação ela vai gerar um impacto. O cuidado da comunicação não violenta é que eu preciso ser empático e me comunicar de uma forma, ter a preocupação de me comunicar de uma forma que esse impacto seja o menor possível para o outro. Então, a maneira como eu vou comunicar pode gerar um impacto em você. Então, você pode falar, poxa, legal, o Francisco está trazendo aqui uma observação, uma correção, estou deixando a desejar nesse resultado, nesse desempenho, assim, porque, de repente, você desconhecia, né, enfim. E aí você não entende aquilo como negativo, né? Agora, o impacto não foi negativo. Agora, se eu chego e falo, pô, Jefferson, você tá vendo? A gente não está Faz nada conseguindo certo. entregar, não está dando nunca certo, porque toda vez a gente está deixando a desejar. Toda vez. Então, olha como a gente começa a trazer para uma forma muito negativa de colocar. Quando você vai analisar, as correções elas precisavam de fato acontecer. Então, não é negativo, é negativa a forma. Então, a gente precisa entender que feedback é feedback. É a forma como o outro está avaliando a partir de uma perspectiva, a partir de padrões
padrões, definições, enfim. Agora, o que pode conotar negativo aí é a forma como isso é feito e o impacto como o outro recebeu isso. Então, quando eu falo assim, nossa, eu recebi um feedback, e aí, como é que foi? Não, realmente eu entendo que preciso melhorar aqui e ali. Recentemente, eu escutei um depoimento de uma aluna agora, esse semestre, que ela disse que ela foi trabalhar numa empresa, que ela está numa empresa multinacional, um departamento muito bem estruturado, e que ela saiu, o trabalho anterior dela era um trabalho numa área de telemarketing, essa coisa agressiva, essa coisa muito expansiva, essa forma muito contundente de falar, e ela foi para uma área que é mais de planejamento, de controle, é um ambiente mais, num tom, né, mais tranquilo. E disse que quando ela foi receber o feedback, né, de desempenho, avaliação de desempenho dela ali, o gestor dela falou assim, olha, você realmente precisa melhorar, né, uma fragilidade, é a maneira como você se expressa, você fala alto demais, você tem um tom de voz muito expansivo e tal. Diz ela que quando recebeu aquilo, ela parou e pensou, tem uma razão disso. Eu vim de uma área que pedia essa expressão, essa forma mais contundente, mais expansiva. E ela parou para observar depois daquilo que aquele ambiente era um ambiente que as pessoas estavam todas ali, mais concentradas. Então, quando ela falava de uma forma expansiva, todo mundo ela tirava aquela Ela concentração, ela destoava. Aí eu perguntei para ela, e você viu isso como negativo? Ela falou, não, eu vi como uma oportunidade de melhorar. Percebe que o impacto nela não foi. Agora, se ela estivesse num momento dela, de fragilidade, de algumas questões dela, ali, ela podia falar, está me criticando, não aceita meu jeito de falar, mas ela estava aberta para melhorar ali naquele ambiente. Então, aquilo que pode parecer conotar negativo, conota-se negativo a partir da forma como é recebido por aquele que está recebendo e a forma como está sendo passado, dado aquele feedback. Mas ele é feedback, é a maneira como, né? Então... Eu estava escutando um podcast hoje do B9, que ele estava falando que lá na agência, eles extirparam todos esses estrangeirismos. Então ele falou, a gente não fala aqui feedback, não fala nada desses termos estrangeiros, porque ele falou assim que acaba ficando até muito clichê. Então ele falou assim que eles falam lá, nessa avaliação, é uma avaliação de expectativas. Isso. E muitas vezes... Alinhamento de expectativas. De expectativas. Porque ele falou assim que assim, né? Acontece muito de que eu tenho... às vezes você vai dar um feedback, só que a pessoa sequer teve aquela meta que ela tinha que, sei lá, eu vou pegar o exemplo dela, né? Ninguém nunca chegou pra ela e falou assim pra você, ó, você precisa melhorar aqui a sua forma de falar, de conduzir e tudo mais. E aí, às vezes, a pessoa é demitida sem ninguém sequer falar com ela. Exatamente, porque não tem ali uma avaliação. E a gente tá falando de algo comportamental, mas às vezes até dentro do resultado. Sim. Então, se espera que eu venda R$1.000. E aí a pessoa nem sabe que ela tem que vender R$1.000. Então, se você não tem essa clareza nas informações, no que tá se esperando de você, não tem retorno, né? Sim. Por isso que eu acho que é sempre bacana você estar embasado, né? Acho que buscar o embasamento é muito importante e favorece muito aquilo que a gente está querendo dizer. Porque a comunicação é uma matéria muito densa, né? Sim. A gente tem vários olhares para a comunicação. Então, eu preciso entender quem é esse ser humano, qual a origem dele, que personalidade ele tem, quais situações que ele já esteve imerso, por onde ele já trabalhou antes, que é o exemplo que o professor comentou aqui, né, Francisco? Sim. Porque isso tudo a gente vai levando essa bagagem por onde a gente vai, né? Então, assim, e como que eu comunico? Porque a gente tem os canais que são auditivos, tem canais visuais, sensoriais, né? Sim. Então, eu preciso também entender qual que é o canal dessa pessoa que eu estou aplicando ali um feedback. Que cada um se adapta melhor a um, Cada um né? se adapta a um. Então, às vezes, poxa, essa pessoa ela é visual, eu preciso, às vezes, mostrar uma planilha, um número, pegar ali o indicador e trazer, olha...
queria conversar com você, a gente tinha uma expectativa de colocar essa caneca aqui, só que para ela chegar aqui, a gente combinou esse caminho, então estava aqui quando a gente conversou, agora andou esse passo. E aí eu peguei aqui o resultado, olha só, é isso, 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 queria compartilhar com você, como você vê isso? E saber se a pessoa tem as ferramentas que ela precisa para desenvolver aquilo. Porque isso também é muito importante. A gente fala de uma liderança sistêmica. Não adianta eu cobrar do meu colaborador por uma Com coisa certeza. e uma habilidade que eu estou entendendo que ele não tem. Os recursos, né? Porque aí eu colaboro para essa questão de toxicidade, de julgamento, de uma série de coisas. Então, como gestor, eu preciso entender. O meu colaborador sabe o que eu estou precisando aqui que ele execute enquanto ferramenta. Ele conhece? Ele tem a habilidade necessária para estar nessa função? Que a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Eu não posso te trazer uma Joga a demanda... pessoa ali para uma função sem ela saber Exato. nada e ainda cobra o resultado dela. Trouxe um treinamento, Uhum. favorecia ali em como ela pode chegar naquele outro ponto, né? Perguntei para ela se ela precisa de algo diferente. Então, no feedback, é momento da gente alinhar as expectativas e alinhar essa jornada, muitas Sim. vezes, né? Exatamente. Então, poxa, a gente está aqui. Eu preciso ainda chegar aqui. E é tentar mostrar. Se eu sentei com a pessoa uma vez, eu fiz um feedback, eu tô vendo que ela tá patinando, eu preciso acompanhar. Porque não adianta só chegar e dar o feedback e não acompanhar, achar que tudo vai acontecer. Porque o segredo de tudo é o acompanhamento também, né? Então, eu dei o feedback, tô acompanhando. Chama de novo para uma conversa. Até a coisa rodar, dá para fazer um feedback mensal? Né? E às vezes o gestor, ele pega aquele papo de corredor, aquele final de uma reunião e faz um alinhamento com o colaborador. Isso não é feedback. Não é feedback. Feedback é um momento que a gente coloca na agenda, a gente vai parar, a gente vai analisar, vai trazer as situações, os contextos ali, os objetivos o mais específico possível e no final questionar ali para a pessoa, olha, a gente precisa chegar aqui. Fica claro para você, né? Aí a pessoa vai dizer, não fica, eu preciso colocar essa caneca nesse local. Então maravilha, eu garanti uma comunicação assertiva de conseguir transmitir essa mensagem que eu gostaria. Então usar elemento é muito importante, até quando não é um feedback legal, que eu vou falar que a pessoa está em baixa performance. Eu vou mostrar para ela que ela está em baixa performance, o porquê, quais são as situações, os contextos, qual foi a questão que aconteceu. E às vezes não é tudo numérico, né? Às vezes pode ter sido uma reclamação de um cliente que a gente vai lá mensurar, entender, porque tem muitos conflitos, né? Internos, externos, uma reclamação de uma outra área. Então a gente precisa entender, né? Qual que foi o teu ponto de vista daquela situação? Chegou para mim em tal contexto e eu tô aqui, eu quero te ouvir, quero entender o que aconteceu no teu ponto de vista. Então quando você compartilha esse ponto de vista da pessoa, fica mais fácil, até para você conseguir se fazer entender de uma forma mais clara. A questão é que, às vezes, o gestor vai fornecer o feedback e ele está tão cansado, exaurido, pressionado, que ele vai lá cumprir tabela naquele feedback e ele não para ouvir o colaborador, ou, às vezes, não tem recursos para extrair do colaborador, né? Para compartilhar, para fazer com que ele traga. Então, gente, é muito importante uma área de RH estratégica ajudando ali nesses arranjos, né? Às vezes ele tá desmotivado para dar o feedback pro colaborador, como que ele faz, tem né? tanta coisa, né? Sim. Então, assim, às vezes a gente... É por isso que é tão difícil aqui a gente responder essas perguntas, Aham. porque tudo é muito situacional, Sim. né? Por exemplo, a gente tem a prática de entrevistas de desligamento, por exemplo, quando o colaborador sai ou saem com ele, né? A gente tem ali um hábito de aplicar avaliação de desempenho, muitas vezes. Qual que é o resultado dessas pesquisas, no ponto de vista de vocês? Já pararam para pensar? Se vem um resultado ali que realmente dá para a gente tabular e fazer um trabalho legal enquanto RH? Eu imagino que é um momento muito sensível, né? Então, eu não sei se deve ser uma coisa muito positiva ali, né? E algo... Porque você está pegando algo, um momento de emoção, né? Então, como que eu vou precificar e quantificar isso, né? Vem muito ruído e vem muita maquiagem, entre aspas, né? Porque maquiagem em que sentido, né? Deixa eu me expressar. Às vezes as pessoas, elas querem sair e estarem com as portas abertas. É o pessoal do LinkedIn, né? Que ninguém nunca é demitido lá no LinkedIn. Todo mundo está abraçando novas oportunidades. Então, assim, a gente precisa cuidar disso. Então, no momento do desligamento, né? Pegando a fala do Francisco lá de trás, né? Poxa, a pessoa vai trazer que foi o meu gestor?
Meu gestor estava numa relação tóxica com o meu gestor? O ambiente estava tóxico? Ou os valores da empresa não eram praticados na prática do dia a dia e isso estava mexendo com os meus valores pessoais e por isso eu pedi para sair? Não, né? Isso não vai aparecer, até porque as pessoas têm, de uma forma geral, uma preocupação com retaliações. Sim, sim. Porque a gente não sabe qual é a necessidade do próximo empregador de buscar essas referências. E aí, vão buscar essas referências? Vão me dar essas referências? Exato. Quem está lá, por mais que a pessoa fale, olha, eu sou uma pessoa neutra, eu sou do RH, eu sou uma pessoa aqui que quero saber. Essa pessoa ela não vai se sentir. Ela não vai se sentir, de uma forma geral, as pessoas não se sentirão confortáveis para trazer tudo que elas querem trazer ali naquele momento. E aí, o que a gente vê muito? É a distância. A distância começou a atrapalhar, né? Quando eu fui contratado, todos os anos que eu trabalhei estava tranquilo, mas agora, a distância pegou. A saúde minha, da família, alguma questão de saúde. Então, vai sempre ser um motivo que ninguém questione. Nossa, entendo. Não, beleza. Entendi. E aí, no dia a dia, da prática do dia a dia, tanta correria, todo mundo tem que entregar tudo, às vezes não fica ali um dado para você tabular e dali fazer realmente uma ação. Pode ser que venha? Pode, mas não é a maioria das respostas que elas são transparentes e sinceras, né? E uma outra questão que se pega aí também é o seguinte: as empresas que muitas vezes implementam isso, ainda que se tenham respostas relacionadas com o que é o real do que acontece, o que é feito a partir disso? Né? A gente conseguiu, sabe, de 100 desligamentos, conseguimos 15 que foram extremamente sinceros e registraram seus reais motivos do desligamento, né, por iniciativa ou porque saíram com a pessoa ali. Mas agora a questão é, e o que a gente vai fazer com isso? Né? A gente entrega, a gente implementa, o que a gente muda? Aí a gente volta naquela questão do quão é difícil se trabalhar a cultura, mudança de cultura, né? Principalmente quando não há essa possibilidade de movimentação e influência por pessoas que estão em níveis e em condições diferentes dentro do contexto. Se essa cultura vem de cima para baixo e ela é imposta, então só vai simplesmente replicar esses valores, essas crenças. Qual é a possibilidade dessa cultura ela se adaptando a uma nova realidade, a um novo contexto, com base numa pesquisa de satisfação desses próprios colaboradores, numa avaliação 360 graus, porque todos esses instrumentos, essas ferramentas que hoje as empresas têm para lançar mão e fazer valer de fato, possibilitam uma influência de cultura. Então, olha, essas políticas, olha, tem coisa registrada, definida, mas na prática não acontece assim. Okay? Então, o que está acontecendo? O que está, de fato, na prática, tem resultados melhores, então a gente tem que mudar, substituir o que está explícito por aquilo que está lá implícito, ou está acontecendo de forma informal, que a gente fala dos grupos informais, da organização informal dentro da formal. Então, os valores informais, eles estão sendo muito mais impactantes do que os formais. Então, é necessário rever o que foi definido, em que momento foi definido, por que foi definido. Aí a gente começa, de fato, a ter uma possibilidade de mudança cultural que vá atender uma realidade de todo aquele grupo que está ali realizando coisas. Né? É muito interessante o que você traz e é importante ali como uma empresa, né, no dia a dia, às vezes contar com pesquisas de clima mesmo, né? E a pesquisa de clima, ela nunca é feita pelo RH interno. Então, as pessoas se sentem um pouco mais confortáveis, muitas vezes, de trazer aquilo que elas estão sentindo, como elas estão vendo, se posicionando e tudo mais, seja qualitativo ou quantitativo, e aí depende dos instrumentos, de como que vai ser feito a pesquisa, para trazer o que é. E aí fica mais fácil a gente pensar em ações que estejam engajadas por um ambiente de trabalho melhor, mais harmonioso. Mas, independente disso, se eu tenho um alto volume de rotatividade, significa que tem algo que não está legal. Independente do meu instrumento de desligamento, não saber exatamente o que é, e aí é partir para outras práticas, né? Já é um fator claro.
Sim. Bom, gente, o tempo é implacável. Ai, ai, ai. Eu já estourei muito o meu tempo hoje. Então eu queria agradecer a vocês pela visita, pela presença. Foi assim, um bate-papo muito legal. Acho que deu pra gente absorver muita coisa sobre essa questão do ambiente, da cultura, da comunicação. Tem realmente, como você falou, tem muitas vertentes que a gente pode explorar. Tenho certeza que dá pra gente fazer ainda muitos e muitos programas sobre esse tema. Então eu queria agradecer de verdade a participação de vocês, dizer que vocês realmente são muito importantes para a minha história, para a história desse programa. E vamos terminar aí pedindo para vocês se disserem onde que a gente pode encontrar vocês, para a gente poder finalizar aí o programa. Tainan, por favor. Muito bem. Então, estamos nas redes sociais também, né? Empodere Consultoria, consultoria de RH. Tem o site, tem Empodere Consultoria também no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Bom, e eu estou, né, na FASB, na Faculdade de São Bernardo, como professor lá. Estou nas redes sociais também, LinkedIn, Francisco Ferreira da Silva, no Instagram também, Francisco Ferreira, e à disposição de vocês. Então é isso. Pessoal, muito obrigado. Gratidão, é uma honra estar aqui novamente. Valeu. Muito bom. Temos aí mais um programa entregue e voltamos semana que vem. Muito obrigada. Valeu.